aplicadas na prova online, né? Eu fiz a correção segunda, vou fazer também com vocês, e falar do estudo dirigido essa semana. Então, eu vou pedir emprestado aqui a um aluno que fez a atividade, vou apresentar. Oh, tem gente chegando. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui. Ó. Aqui. Ecrã 1. Vamos lá. Apresentar. Ramon aqui. Então, vamos lá. Calculo que o Brasil, no seu fazimento, ou seja, no sua construção, né, durante a história, gastou cerca de 12 milhões de negros desgastados como a principal força de trabalho de tudo que se produziu aqui e de tudo que aqui se edificou. Ao fim do período colonial, constituía-se uma das maiores massas negras do mundo moderno. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, aqui, ó, sua abolição, a mais tardia da história, foi a causa principal da queda do Império e proclamação da República. Mas as classes dominantes reestruturaram o seu sistema de recrutamento da força de trabalho, substituindo a mão de obra escrava por imigrantes importados da Europa. Então, assim, com o fim da escravidão, essa massa, esses 12 milhões de negros, né, que foram escravizados, ficaram à margem do sistema e foram substituídos pelos imigrantes. Isso aí foi o Darcy Ribeiro que falou. Considerando o texto, pode-se afirmar que, aí é número 1, a escravidão foi a base do desenvolvimento econômico do Brasil ao longo da colônia e do Império. Tá certo, é isso mesmo. Foi até o Império, o Brasil viveu sob escravidão. Depois, com a proclamação da República, né, até um ano antes da proclamação, é que foi abolida. Aliás, hoje é o dia da abolição da escravidão, né? É interessante. Número 2, a escravidão teve seu papel importante na formação étnica do país. Por quê? Esses grupos, né, esses negros que vieram da África para o Brasil para serem escravos, eles construíram uma nova etnia. Quando houve vamos dizer assim, a miscigenação dos povos, contribuiu muito à escravidão. Então tá certo. 3, o escravo contribuiu para moldar o trabalho e a sociedade no Brasil através de técnicas próprias, pelo seu modo de ser, sua cultura, pela culinária, Sim, ele trouxe consigo todas a cultura africana, apesar de serem extremamente impedidos de professar essa cultura, essa língua, essa religião, essa arte, né, essa culinária que era considerada inferior, mas eles trouxeram tudo isso, até técnicas de trabalho e etc. Então, vamos lá. Número 4, do ponto de vista da diversidade étnica, o negro não sofre preconceito no Brasil. Olha só. Então, estava melzinho na chupeta. Número 4 está errada. Lógico, por isso que a gente está discutindo sobre isso, sobre o preconceito racial no Brasil. Porque existe preconceito, sim, tá? E o negro sofre diariamente esse tipo de preconceito. Então, aqui, ó, letra B. Muito tranquila, tá? Número 2. Vamos lá. Fala sobre a luta das mulheres por igualdade, né? A luta das mulheres no Brasil por igualdade de condições com os homens no mercado de trabalho apresenta os seguintes resultados. Crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho, com certeza. Depois que a mulher lutou pelos seus direitos, ela vai trazer, né, um crescimento a participação maior no mercado de trabalho. Então, tá certo. Predomínio da igualdade salarial entre homens e mulheres que executam as mesmas tarefas. Não. Até hoje, uma das pautas do movimento feminista realmente é a questão da igualdade salarial, que ainda o Brasil ainda não conseguiu isso. Né? Nosso país, o movimento feminista, ele não conseguiu isso ainda. Né? Então, vamos lá.
Ocupação pela mulher de cargos de direção nas empresas em proporções iguais às dos homens. Ainda não conseguimos isso ainda. Não foi, não teve esse resultado. A mulher ainda ela não ocupa, por exemplo, vai em qualquer empresa. Quem são as lideranças? Geralmente são os homens. Então, ainda não tem essa ocupação maciça das mulheres em altos postos de trabalho no mercado, né? Então, ainda a gente está lutando por isso. 4, qualificação profissional da mão de obra feminina em ritmo acelerado, com certeza. O movimento feminista, ele traz essa qualificação profissional da mão de obra da mulher. A mulher, ela se qualifica mais no mercado de trabalho, né? Então, isso aí realmente é verdade. Né? A mulher, cada vez mais, apesar desse preconceito total aí contra a mulher, ela busca mais qualificação, porque ela tem que provar para as pessoas que ela é melhor do que o homem. Então, ela tem que buscar cada vez mais uma qualificação profissional. Então, número 1, letra C, número 1 e 4 corretas, tá? Então, ainda nós temos muito que resolver, né? Principalmente na questão entre essa questão de gênero, homens e mulheres, ainda tem muitos problemas. Então, vamos lá. Terceira, em anos recentes, o Brasil, os movimentos sociais afrodescendentes têm definido a cota, né, a definição de cotas de vagas nas universidades, e principalmente postos de trabalho em concursos públicos, como forma de resgatar a dívida social contraída. O grande objetivo do movimento negro em ter cotas é essa questão da dívida social, que foi desde a escravidão, desde a exclusão do negro depois da escravidão. Então, existe uma dívida social. Então, a questão é a seguinte: de acordo com o texto, considere as proposições a seguir, identificando as que têm pertinência sociológica, que tem uma base sociológica, né? Sociologia, vamos dizer assim. As reivindicações dos afrodescendentes fazem parte do conjunto de reivindicações de outros sujeitos sociais discriminados, e pode-se aventar a hipótese que deverão reforçar o conjunto de lutas sociais pela cidadania, incluindo as lutas das etnias indígenas, empregados, por exemplo. Então, essa questão dos afrodescendentes, né, da população negra do Brasil, ela se junta ao que a gente chama de minorias. E aí vira uma pauta. Né? Qual é o grande objetivo? Cidadania desses grupos, inclusive indígenas, negros, empregados. Então, tá certo, tá? A número 2, as reivindicações dos movimentos sociais dos afrodescendentes reafirmam a existência de uma memória histórica dos africanos inteiramente compartilhada por todos os brasileiros. Uai, então se fosse todos compartilhassem essa mesma história, essa memória, para que esses grupos sociais, esses movimentos sociais existiriam? Para afirmar por que tem uma lei que obriga o estudo da cultura afro-brasileira indígena, se esse assunto já foi amplamente discutido? Na verdade, não. Né? Nós estamos ainda tentando acabar assim com... tentando trazer, acabar com o preconceito, né? E nós conseguimos. Estamos conseguindo, mas de maneira bem lenta e gradual, tá? Então, ainda não inteiramente compartilhamos deveria ser, né, uma memória histórica dos povos africanos, deveria ser compartilhado por todos os brasileiros, porém, ainda não compartilhamos, ainda temos muito que realizar nesse momento, né? Número 3, as reivindicações políticas dos afrodescendentes são improcedentes, ou seja, não procede, não é real. Aí você fala, por quê? Porque depois do fim da ditadura, a democracia foi consolidada. Basta ver que as universidades e o mercado de trabalho estão abertos e acessíveis a todos. Nossa, então a gente está no mundo maravilhoso da Alice do País das Maravilhas.
Então é tudo perfeito, não procede essa pauta, já acabou isso aí, já temos liberdade, temos democracia, acabou os problemas no Brasil. Não, então não é improcedente, procede sim, tá? Apesar de um grupo dizer que não, mas nós temos várias provas cabais de que existe preconceito, que a democracia não foi consolidada, por isso que muitas pessoas pedem o retorno da ditadura. Então, nós temos aí muito a se consolidar, né? Muito a se discutir para consolidar uma democracia, tá? Número 4. As reivindicações dos afrodescendentes são procedentes. Até aí tudo bem. Como todas as que buscam garantir direitos de cidadania. Beleza. Mas a particularidade histórica da discriminação racial e a dificuldade de escolha da base de cálculo para o estabelecimento de cotas impedem medidas concretas. Na verdade, as cotas, elas são um estudo muito consolidado pelo movimento Zumbi, pelo movimento Dandara, onde eles traçam cálculos concretos e eles mostram que é assim, né, dessa forma, dando cotas, aí tem um estudo sociológico aprofundado da porcentagem de cotas que deveriam ser distribuídas, né, para que haja a igualdade na educação. Então, é um estudo muito consolidado, tá? Então, não procede essa aí, essa número 4. Então, apenas a número 1 tá certa, tá? Então, é assim, procede lutas e o grupo afrodescendente, né, o movimento negro, ele se junta a outras pautas. Isso é democracia. Vocês vão ver hoje, que eu vou falar um pouquinho de movimentos sociais, a importância da construção de movimentos sociais para trazer os atores históricos aí, tá? Então, vamos lá. Número 3, 4. Vamos lá. Essa aqui é danada, né? A número 4 mostra uma tabela de violência sexual, né, que acontece com as mulheres no Brasil. Isso é muito antiga, né? Na década de 90. Então, mostra que os pais biológicos também estão nesse ápice da violência sexual contra a mulher. O vizinho, o avô, o irmão, o primo, olha só, essa tipificação. Olha a violência, o pai biológico, 13, né? Adolescente, 21, uma porcentagem muito grande, né? Então, por aí vai, tá? A tabela refere-se a um estudo da década de 90 sobre a violência sexual com pessoas do sexo feminino no Brasil. A partir dos dados da tabela e para o grupo feminino estudado, são feitas as seguintes afirmações. A mulher não é poupada da violência sexual doméstica em nenhuma das faixas etárias. Não, ela não é poupada. Né? Você vê que ela tem violência sexual, cara, e o pai biológico está no topo da violência sexual. Ela não é poupada. A maior parte das mulheres adultas é agida por parentes consanguíneos. Vamos lá. Parentes consanguíneos é pai biológico, tio, avô, irmão. Se somar a mulheres adultas aqui, se somar, a maioria, elas são violentadas não pelos seus parentes consanguíneos, mas por parceiros e ex-parceiros, vizinho, olha o número aqui, é bem maior, e outro conhecido. Então, não são a maioria por parentes consanguíneos. Porém, você vê aqui, quando é criança, por estar mais próximo à família, é que há essa violência mais dos parentes consanguíneos. Então, a número 2 não está certa. 3. As adolescentes são vítimas de quase todos os tipos de agressores. Vamos lá ver nas adolescentes? Sim, quase todos. Só não é pelo avô e pelo pai adotivo, que tem um número 0. Mas o resto aqui, vizinho, quase todos. Pai, padrasto, tio, irmão, primo, vizinho. Aqui é muito, então sim, né? 4. Os pais biológicos e padrastos são autores de
de mais de 1/3 dos casos envolvendo violência de crianças. É mais de 1/3. E é realmente, se você fizer a conta aqui, violência de criança, pai, 13. O que mais? Padrastos. Se for fazer a conta aqui, dá mais de 1/3. Tá? Então, aqui, ó, certa, tá? Letra B de bola. Última questão. Fala sobre o mito da democracia racial, né? Vou tirar. Interprete as assertivas sobre o mito da democracia racial. O mito da democracia no Brasil é um fenômeno relativamente recente, mais notado a partir da década de 30. Não é recente, cara. Não é recente. Só essa aqui tira. Não, peraí. Quando se acentuou a incorporação de valores e símbolos. Não, na verdade está certo. O mito da democracia racial tem sido uma forma de etnocentrismo das mais notáveis do Brasil, a despeito de ser, ao mesmo tempo, das mais dissimuladas, procedendo à máxima do sociólogo Florestan Fernandes de que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. É aquele caso que fala o seguinte: até tenho amigos que são negros. Então vem aquela questão do Brasil, ele tem preconceito de ter preconceito. Então, tá certa. Aqui, ó, o mito da democracia racial foi forjado nos anos 30 do século XX, unicamente por intelectuais envolvidos na produção simbólica da indústria cultural. Parou. Isso aqui é Escola de Frankfurt. Nós não estamos trabalhando com a indústria cultural, né? Então, esses intelectuais visavam atingir um público consumidor de afrodescendentes, até então totalmente excluído do consumo de produtos simbólicos. É errada. Isso aqui não tem nem cabimento. 4. O mito da democracia racial sempre existiu no Brasil, conforme se pode observar nas literaturas de José de Alencar, Machado de Assis, Euclides da Cunha fala sobre o sertanejo. Lima Barreto, ele denuncia o preconceito, ele fala que existe preconceito racial no Brasil, ele é fruto do preconceito, ele era mulato, ele era filho de pai negro mesmo, então ele denuncia. Então, assim, não fala sobre um mito de uma democracia racial. José de Alencar fala sobre a população indígena, né? Tem aquele verdadeiro saudosismo, né? O bom selvagem. Aí vem a ideia do Peri, da Cici, né? Machado de Assis não quer entrar nessa polêmica, muito porque ele é mulato. A história de vida do Machado de Assis, ele é pobre, mulato, criou a Academia Brasileira de Letras, a ABL, né? E aí ele não se pronuncia quanto a isso, ele não quer, ele acha que a literatura não é espaço de discussões polêmicas, né? Então, ele é bem literato e não trabalha muito com essa questão de democracia racial, e muito pelo contrário, ele está bem, até tem um embate entre o Machado de Assis e o Lima Barreto nessa questão, tá? Então, letra D, tá? Então, são plausíveis mesmo. Então, gente, galera, deixa eu ver se alguém quer falar alguma coisa. Não, o pessoal não quer falar. Tá tranquilo por enquanto. Por enquanto, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o tema da semana, tá? Que vou até pegar no Siga o slide que eu postei para vocês, que é a formação dos movimentos sociais, tá? É interessantíssimo, porque assim, você tem o movimento negro, você tem o movimento feminista, você tem o movimento, enfim, você tem uma série de movimentos aí que lutam, reivindicam e fazem parte da democracia. E, na verdade, eles têm que existir para a construção de uma democracia. Eles são frutos dessa democracia. Né? Tem até a fala da Dilma uma vez, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta dela, mas ela diz isso. Quando 2013, quando houve 2013, 2014, né, aqueles movimentos contra o governo dela,
ela falou assim, olha, os movimentos sociais são para uma democracia, então ela não se sentia abalada com esses movimentos, né? Então ela meio que ela lutava mesmo por essa questão de existência dos contrários. Na verdade, a existência de contrários. Mas a democracia é formada por isso. Se não tiver esse embate, o que adianta, tá? Então, vamos lá. E vamos lá. Galerinha, vocês estão vendo o A slide? apresentação não começou ainda, não. Não, né? Então, Apareceu assim, a apresentação. para a partilha. É porque eu tentei fazer de um jeito diferente, eu me lasquei. E agora? Agora tá. É porque eu tentei fazer de um jeito diferente, jogar para o outro monitor que é maior, mas não deu certo, não. Ai, tentando inovar, de novo, não consigo. Então, olha só, falar sobre os movimentos sociais, né? Tem uma teoria sociológica por trás dos movimentos sociais. Nós vimos movimento feminista, movimento negro, nós vimos movimento indígena, nós vimos, e existem outros tipos de movimento que lutam pela visibilidade. O grande objetivo desses movimentos sociais realmente é a luta por uma visibilidade social, porque são grupos que são chamados de minorias. Então, os movimentos sociais, eles têm uma principal característica, que é o seu caráter político. E isso a Glória Gon, ela fala muito quando ela trabalha com teoria dos movimentos sociais. Então, para eles precisam de um caráter político, mas político não é partido político. A gente confunde muito isso. Muitos grupos, muitas pessoas que são de movimentos sociais, eles acabam se candidatando, né, entrando em partidos políticos, mas é para dar visibilidade à luta deles. Então, por exemplo, né? O Guilherme Boulos, ele trabalha muito com pessoas que não têm moradia, né? Pelo movimento aí de pessoas desabrigadas, que não têm casa, enfim. Ele se aliou ao PSOL, porque eram pautas próximas, bem próximas, né? Morador de rua, enfim. E aí veio a candidatura dele para a presidência. Então, é um caráter político. Ele queria a visibilidade dentro daquele movimento que ele lutava. Está dentro da esfera pública. Então, tá diretamente relacionado. Isso não é ruim. Não é ruim, porque político não é partido político, é político. Político é o bem-estar, né? Lá na Grécia Antiga, se você for ver o conceito de política, é o bem-estar dos cidadãos. Então, é a luta por esse bem-estar da cidadania, é o bem-estar daquele grupo que antes não tinha visibilidade, tá? Então, são inquietações, anseios de grupos que não são visíveis. Então, os movimentos sociais. Existe aí, de acordo com a Glória Gon, uma carência desses grupos, uma deficiência, um problema, né? Um grupo, um movimento sem terra, é um movimento social. Por quê? Eles querem terra. Para quê? Para plantar, para sobreviver. Aí, moradores de rua. Por que eles precisam? Eles precisam o quê? De moradia. Eles precisam de quê? Cidadania, né? De autoestima, de direitos, né? Movimentos indígenas. Porque há uma carência. Eles se organizaram, se aglutinaram porque há uma carência. Então, aí, a partir daí, se você tem essa demanda, essa carência, situação de carência, você vai o quê? Formar demandas desses grupos. Aí nós vamos partir quais são as lideranças, quais são os objetivos, qual é a agenda desse grupo.
que esse grupo está lutando, quais são as reivindicações, né? Então, quais são as estratégias que vão ser formuladas para que eles cheguem ao objetivo que eles querem, se configure na prática. Eles têm que ter visibilidade. Aonde que eles vão achar essa visibilidade? Jornais, representações teatrais, né, comunidades religiosas, eles têm que ser ouvidos. E vai chegar num ponto que eles vão ser ouvidos e vai ter uma negociação entre os opositores, aí vem o conflito, né, que é positivo e não negativo, e aí a consolidação desse movimento, tá? Então, é necessário, é importante. Esses movimentos são organizados por sexo, idade, raça, etnia, cor, por movimentos culturais, por problemas sociais, por conjuntura política. Tem o movimento da transparência, um grande movimento que busca diminuir a corrupção no Brasil. Então, tem uma conjuntura política. As ideologias, né? Aí você tem movimentos, por exemplo, LGBT, que lutam aí por direitos, né? Então, você tem o grande objetivo é a luta pela identidade de um grupo. Identidade, que as pessoas reconheçam esse grupo. Por exemplo, eu achei muito interessante. Há pouco tempo, estava vendo, existe um movimento em São Paulo das prostitutas, um movimento social, que eles chamavam de DASPU, que lutavam pela categoria, porque lutavam para elas terem reconhecimento trabalhista, carteira assinada. Então, assim, tá errado? Não, elas estão trabalhando, se elas estão vendendo o corpo dela, enfim, né? Então, assim, elas ficam muito à mercê de uma opressão, de uma marginalização. Então, você tem aí um movimento criado mesmo, sério, pela essa identidade desse grupo, tá? Então, assim, as pessoas até morrem de rir, mas existe esse grupo seríssimo que luta por essa identidade, conquistas, né? Então, aí pode ser que a sociedade tradicionalista não apoie, né? Porque nós temos aí uma série de problemas, que nós somos um país extremamente católico, tradicionalista, né? Então, aí vem os conflitos. Né? Então, você tem pessoas que têm pautas, reivindicações, e tem pessoas que são contra essas reivindicações. Você vê, movimento das PUC, que elas chamam das PUC mesmo. Então, aí você tem pessoas que querem representatividade, ou então movimento pela alfabetização, movimento Brasil contra a fome, né? Pelo direito de se alimentar. Então, você tem pessoas que são a favor e também pessoas que são contra. Aí você tem conflitos, que são interesses que vão se chocando, né? Interesses que nós chamamos de antagônicos, pontos de vista conflitantes. Mas o interessante é que na democracia isso acontece. Eu não vou concordar com você, eu não vou concordar com outro colega, mas é assim que a democracia, que através dos conflitos é que há a coesão. Então vamos lutar. Então, já que há um movimento conflitante, diversos movimentos conflitantes, vamos então chegar a um consenso. O famoso consenso da democracia. Os conflitos são importantes. Então, são elementos que vão integrar a nossa sociedade democrática. Esses atores tornam-se assim, saem de súditos para atores sociais, que vão disputar representatividade, enfim. Um exemplo é o movimento feminista, né, que durante o século XIX organizado pelas sufragistas, que reivindicaram o direito de voto, estavam na indústria, que queriam melhores condições para a indústria, para as mulheres, enfim. Esse movimento ele tem uma pauta, né, que é lutar pelos direitos das mulheres. Direito de sobreviver, direito de ter trabalho, direito a receber a mesma coisa que os homens, executando as mesmas funções, mas começou primeiro com direito de voto. A mulher não tinha direito de voto.
no século XIX. E aí, por exemplo, aí começou Estados Unidos, Inglaterra. No Brasil, a mulher só foi ter direito de voto em 1934. Então, por quê? Fruto da pressão do movimento feminista brasileiro, que viu que nos Estados Unidos, Inglaterra, elas tinham conseguido o direito de votar, né? E aí elas passam no Brasil a também reivindicar essa pauta. Então, assim, é um movimento organizado que tem uma pauta, que tem uma questão de representatividade e que, infelizmente, muitas pessoas veem com os maus olhos, né? Quando se fala em feminismo, as pessoas tremem na base, né? Acham, é algo pejorativo, a mulher... Né? Gente, o movimento feminista não desfeminiza, não tira a feminilidade, né, da mulher, né? Muito pelo contrário, ela traz a mulher como ator social, ela não deixa de ser mulher porque ela é feminista, tá? Ela tem ela está lutando pela mulher viver, por ter direito a voto, conquistar o mercado de trabalho. Isso não quer dizer que ela vai ser menos mulher, pelo contrário, ela vai ser mais mulher ainda, né? Que ela tem o direito de escolha. Então, existe um equívoco na questão do feminismo. Quando se fala a mulher é feminista, tem aquele preconceito, aquele ranço social de que a mulher, enfim, tem uma série de coisas que nós já vimos aí na mídia falando, né? Então, eu acho extremamente tosco isso, ranço. Então, você tem aí movimentos sociais e lutas por direitos, que mobiliza a sociedade e aí mobiliza também agentes civis da sociedade civil, né? E daí a pessoa com certeza esses movimentos sociais eles vão atuar para diminuir as injustiças, como o direito da mulher, a questão da pobreza, por moradia, por um salário justo, por direito à saúde, direito, por exemplo, ao corpo, ao controle do corpo, né? A questão do aborto, contra a violência, a questão do racismo. Então, isso tudo, gente, são movimentos sociais. A gente tem que desmistificar a ideia de que o movimento social ele é pejorativo, ele é ruim. Muito pelo contrário, eles são a representação da nossa democracia. No Brasil, é muito difícil esses movimentos sociais existirem, porque existe um ranço de preconceito com os movimentos sociais. Por exemplo, movimentos quilombola, que lutam pelos direitos dos povos quilombolas, o direito dos povos indígenas, que lutam, porque, assim, está batendo de frente com o próprio capitalismo brasileiro. Então, assim, parte dos grupos da agroindústria não querem que os povos indígenas tenham mais direitos, porque isso significa menos terras produtivas para o agronegócio, para a pecuária e etc. Então, aí bate de frente mesmo, aí é um preconceito mesmo, tá, gente? Então, questão do direito ao aborto. O Brasil é um país extremamente católico, é um país extremamente religioso, e aí vai ser difícil a aprovação do aborto, porque como uma questão de saúde pública, porque os grupos religiosos não aceitam. Mas isso não quer dizer que não vai acabar com o aborto no Brasil, né? As pessoas continuam fazendo de maneira informal aí, tá? Pois igual isso que é uma questão que eu acho muito complicada. Fala. Porque eles não são a favor do aborto, beleza. Tudo bem que é uma vida, eu compreendo. Mas aí a pessoa não decide não ter essa criança. Aí opta por fazer o aborto, faz ele de forma legal. Aí acaba que no vez de... porque, tipo assim, compra algum remédio Isso. e tal e faz. Aí acaba que chega lá no hospital, muitas já chegam lá já com uma hemorragia fortíssima e acaba até vindo a óbito. Você falou aí, tudo. ao invés de perder uma, perde duas. São duas mortes. Existe não deixa de haver um... Como é que eu falo?
uma agressão contra uma vida. Acaba sendo contra duas. Muito bem, você falou muito certo. Eu estava vendo uma discussão na Argentina. Na Argentina, há pouco tempo foi aprovado o aborto, né? Foi até uma. Estão em discussão ou foi aprovado? Não sei, não. Eles estão mais evoluídos que a gente. E aí o projeto foi organizado por uma deputada lá que aí o cara bateu a mesa, falou que ela tinha feito N abortos por causa disso. Aí ela explicou como seria o projeto, né, de direito ao aborto lá na Argentina, que eu acho, assim, extremamente proveitoso. Primeiro, a pessoa que quer fazer o aborto, ela tem o acesso a uma psicóloga. Primeiro de tudo. Porque a pessoa que está querendo fazer o aborto, na verdade, ela não quer fazer. Né? Não fala assim, vou fazer porque eu gosto de fazer. Ninguém gosta de fazer isso, não. Porque é invasivo para o corpo, é invasivo para tudo. Né? O aborto é o último recurso para uma pessoa. É o último recurso mesmo, uma pessoa sã, né? E aí você tem a triagem dentro de um psicólogo, conversando com a pessoa, né? Não estou falando doutrinando a pessoa lá. Eu estou falando psicólogo mesmo, que tem conhecimento disso, que vai fazer a análise dessa pessoa. Só a partir daí, o psicólogo, ele libera para que haja essa transição. Aí ela falou assim, olha, se tivesse essa organização dentro do sistema único da saúde pública, primeiro passa pela questão do psicólogo, o psicólogo avalia junto com a pessoa, depois passa para um hospital, né, para evitar que ela tenha, que ela morra, né, porque aí, assim, 30%. Ela falou, de acordo com os estudos, se isso acontecesse, isso acontece na Finlândia, por exemplo. As mulheres acionam o sistema público de saúde para abortar. 30% dessas pessoas que acionam o sistema de saúde, elas abortam. Ou seja, tem uma retenção de 70%. Reduz bastante. Reduz, né? Cara, reduz, porque aí ela vai avaliar. Agora, se você não tem uma discussão sobre isso, a pessoa fala assim, é ilegal, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Então eu vou Mas fazer. É porque tem todo aquele tabu de que eles acham que, tipo assim, eu não falando sobre isso, eu não incito as pessoas a fazerem. E Vamos na verdade, manter. Incita, porque a adolescente, ela tá desnorteada, ela tá perdida. Então ela vai procurar o quê? O que é mais fácil para ela. Mas se ela tiver uma orientação, isso eu falo para vocês, se ela tiver uma orientação de um sistema público, de um psicólogo conversando com ela, muitas vão deixar de fazer. Né? Então, aí é que vem a legalidade da questão. Não é só legalizar, é construir todo um sistema dentro dessa questão, uma política pública, dentro da questão do direito ao aborto. Né? Então, aí sim, aí que você tem aí os movimentos sociais, feminismo, por isso que eles lutam por essa pauta, porque aí você vai ter uma diminuição no processo. Talvez a questão de não querer legalizar seja nisso, né? A questão de não querer dar um suporte em relação a isso. Porque, querendo ou não, vai gerar um custo maior. Um custo, aí você É muito mais fácil tocar o foda-se e deixar o sujeito se lascar para lá do que dar um suporte para ele, né? Você falou tudo. O Estado, ele como é um Estado liberal, nós somos um exemplo do liberalismo, e quanto menos eu influenciar na sociedade, melhor. Né? Então, porque eu tenho que... A economia que movimenta. Você está vendo que isso está acontecendo, né? O Estado brasileiro, ele está mais preocupado com a economia do que com a saúde. O fato é esse, tá? Porque, enfim, né? Aí a questão do presidente lá com o ministro dele lá. Então, aí quando se fala em direito ao aborto, você tem que ter uma política pública bem construída, você tem que ter, por exemplo, hospital referência, não é qualquer lugar que você vai fazer, não é qualquer hospital, você tem que ter um hospital especializado, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, desde o psicólogo, que eu falei que faz a triagem, até, por exemplo, o comprometimento dessa paciente. Cara, tem lugares
que olha só que interessante, passa para o psicólogo, as que fazem o aborto, elas têm que, na Finlândia, elas têm que assistir aulas de educação sexual para poder, por exemplo, usar métodos contraceptivos para que, já que ela não quer ter o filho, que ela planeje, então, esse não ter o filho, entendeu? Então, assim, olha só que cabeça que poderia ter aqui dentro, no Brasil, né? Não sei, eu acho que assim, mais a longo prazo seria melhor, até pela própria economia, né? Que você não teria aquela massa de pobreza, né? Infelizmente, os que buscam o aborto a maioria são pobres, né? Então, eu acho que seria uma política pública interessante, desde que tenha, o que eu falei para vocês, uma equipe multidisciplinar atuando aí junto a essas adolescentes, mulheres, enfim. Né? Não é bem interessante essa questão aí. Bem interessante. Porque, tipo assim, não é só falar, tipo assim, dizer que tá liberado e tal. Tem todo um suporte, uma reeducação por trás de tudo. E isso, uma reeducação, não sei como seria feito aqui, mas eu já vi, por exemplo, igual essa deputada na Argentina, falando de como o projeto lá, que ela se espelhou muito na Finlândia, nos países que têm a liberação do aborto, e que eles fazem isso, eles não fazem só a liberação, eles fazem todo um processo até chegar ao aborto, aí, nossa, é um grupo, assim, ela falou de por exemplo, 100 mulheres que requerem o aborto, 30 que fazem. No final, no meio do processo, 70 ficam. E aí é a garantia de que essas pessoas não vão morrer, né? Porque você tem um grupo, aquelas clínicas de aborto clandestinos que, pelo amor de Deus. Enfim, né? É tenso. Falar em aborto, tava vendo uma novela da Record. Eu tava vendo no Facebook a novela. Eu não sei o nome da novela. Que toda a história se passa, o cerne da história é essa questão do aborto, né? A menina vai abortar e acaba morrendo. E aí o responsável, aí tem um negócio escondido aí, né? Pela Record ter a Igreja Universal, ser da Igreja Universal, eles queriam mostrar, um moral da história. Não aborte, porque senão você vai morrer. Entendeu? Era forçação de barra mesmo. Misericórdia. Quando a mãe descobre que a menina que faleceu morreu por isso, que ela foi. Sabe, gente, olha só, a menina foi achada morta dentro da lata do lixo. Então, assim, olha o que vai acontecer. Misericórdia. Olha o que vai acontecer com você se você abortar. Olha. Então, assim, isso é meio que uma forçação de barra, sabe? Da própria veículo de comunicação mostrar isso. Isso é visivelmente religioso. Tipo mesmo. Assim, é igual, por exemplo, as pessoas reclamam muito em relação ao que passa na Globo. Mas, pelo menos na Globo, apesar de, tipo assim, mostra a realidade em si. É pesado? Mas é a realidade. A Globo o que tá na vida real, assim, é uma sociedade, a Globo é uma sociedade mais livre, né, vamos dizer assim, é uma sociedade, assim, questão de preconceito, essas coisas. Mas, por exemplo, você vai na Record, as novelas são... Mas lá, as novelas de lá são mais voltadas para o meio religioso. Religioso, por causa da Igreja Universal. Eu vi essa novela, eu tô vendo essa novela. 10 Mandamentos, é tudo mais voltado assim. Todo um fundo religioso, né? Eu penso o seguinte, aqueles que acham, tipo assim, que na Globo as coisas estão muito escancaradas, é só trocar de canal. Trocar de canal, também acho. Aí você tem a liberdade, né? Estamos na democracia, você tem a liberdade de assistir ou não aquilo ali. A Globo, aí você sabe que a Globo tem um determinado padrão, a Record tem outro padrão, o SBT
Totalmente também. O outro Ah, padrão, tem SBT então, também, tá as novelas infantil lá. então você escolhe. Você tem o dom da escolha. Exato. É isso. Acho que a Lanai quer falar. Lá, pode falar. Não, eu ia falar assim que a questão em relação a essa questão do aborto, né? Que a maioria das pessoas que se põem contra, né? Se colocam contra a legalização, a maioria dos argumentos são religiosos, né? São voltados para essa questão do cristianismo, né? Eles não acham embasamento assim, é uma vida, mas aí entra, né? O porquê que você não pode, entre aspas, sacrificar, né, uma vida. Aí entra nessa questão, o embasamento que eles usam é sempre religioso, né? Sempre voltado para o cristianismo. Então Isso. É isso mesmo. O cristianismo é que tornou esse ato. O cristianismo condenou o incesto, né? A sociedade tradicional, as outras sociedades antigas, elas permitiam, e também tornou a maternidade algo sagrado, né? Sim. Então, isso é uma invenção da sociedade ocidental, cristã e etc. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Não, pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Então. Gostei bastante da aula. É bacana, né? Eu gosto de discutir sobre isso. Eu mandei mensagem para Alexandra, inclusive, em relação a isso, porque eu falei que a turma A tem gostado bastante, por causa dessa interação que a live nos permite. Não, eu também acho, interage, eu tô aqui, entendeu? Assim, eu tô aqui, gente. E aí vocês tiram dúvidas. Eu não gosto, o que eu não gosto desse regime remoto é a falta de contato que a gente tem. Entendeu? Assim, faz atividade, vê o vídeo, coisa mecânica, sabe? E não é a proposta dessa disciplina. Essa disciplina é uma proposta muito bacana de interação, né? Discussão. O pessoal da enfermagem, eles mandam, hoje eles estavam me mandando um folder da década de 30 que fala sobre racismo, cara. Falou assim, ai, Tatiana, olha o que eu vi, cara. Então, assim, é isso, entendeu? E aí, quando o pessoal falou assim, eu quero o vídeo, eu falei, nossa, porque eu posto vídeo também. Eu posto vídeo e uma live para Aí o Ale comentou essa questão, que você, Gabriela, vai manter o vídeo e a live. Porém, só que alguns outros professores falou que em relação, se tiver que fazer os dois, vai fazer só o vídeo, porque já vai ter que preparar o vídeo, que é trabalhoso. E depois também tem que fazer a live. Eu faço. Pois é, mas nem todos vão optar por essa questão. Nossa. Deve dar trabalho, né, Tati? Você edita seus vídeos bonitinho, bota música. Deve dar muito trabalho. Dá. Não, porque assim, o vídeo é a garantia que vocês vão ver. Porque não é todo mundo que tem acesso à live. Vamos ser sinceros, nesse país que a gente está vivendo, assim, não é todo mundo que tem uma internet de qualidade, não é todo mundo que tem, entendeu? A gente tem que... Mas, assim, o bom da live é que é uma questão que ela pode ficar salva. Pode, você tem razão, pode ficar salvo. E, tipo, aí na live, tipo assim, talvez tenha alguma pergunta que algum aluno fez que talvez aquele que não assistiu tinha também curiosidade. E no vídeo não vai ter essa opção. Mas eu faço as duas meio que, por exemplo, um opta o vídeo, aí é vídeo. Outro opta a live, aí é live, entendeu? Para dar o bom pros dois para tentar agradar todos. Né? Então, galera, é isso. Vou parar aqui a gravação.